Então vamos lá, o imposto sobre dividendos, ele vai enterrar de vez a Bolsa Brasileira? Eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez, da primeira vez que eu fiz a gente teve um problema no áudio e eu percebi que dava até pra ver, dava até pra entender, mas algumas pessoas falaram, ah Raul, cara, o tema é muito importante, eu quero mandar pras pessoas, daí é a primeira vez que a pessoa conhece o canal, o vídeo não vai ficar legal, tá bom, então vamos lá. Eu vou dar um contexto e vou aproveitar pra acrescentar algumas informações a mais. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz, deixa aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz, ou seja, não conhece o canal, já não é íntimo daqui, não precisa deixar like, não precisa se inscrever nem nada. O que eu vou te pedir? Se o vídeo te agregar, na hora que der aquele estalo, fala, pô, isso aqui foi uma informação que eu não tinha. Aí você deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vai ser legal pra você continuar se aprofundando. Não quero like por pena, só se o vídeo ficar legal mesmo. Então, o que é a taxação de dividendos? O que são dividendos? A primeira coisa que a gente precisa entender pra compreender esse tema e pra você decidir se você é a favor ou contra essa taxação de dividendos. Então, a empresa, quando ela começa a trabalhar, é a seguinte, né? Você vai aqui e abre uma empresa agora, deve ter os seus funcionários e tal. No final do mês, você vai pagar todas as contas que você tem pra pagar e vai apurar um lucro ali. No Brasil, esse lucro ele já é tributado. Então, no Brasil, a alíquota para as empresas relevantes, para as empresas grandes aí, que também distribuem dividendos em níveis altos, essa alíquota chega a 34%. O imposto sobre empresas no Brasil, ele é um dos mais altos do mundo. Somente Malta, que é um outro país, ele tem um imposto sobre os lucros mais alto do que o Brasil. E aí, quando você tem esse lucro, então, existe uma coisa que você precisa fazer. Para você não bagunçar as contas da sua empresa nas empresas pequenas e por questão regulatória nas empresas grandes, o que você vai fazer? Você vai pegar esse dinheiro e transferir para sua conta, não é isso? Ou transferir para a conta dos acionistas, que são os donos da empresa grande, tá? Empresa grande é acionista, empresa pequena você chama de dono, mas são acionistas também. Então é um Pix que você faz da sua empresa para a sua conta pessoa física. O que eles querem tributar é essa transferência. Essa transferência que é simplesmente você pegar o lucro que você oferiu, você já pagou nota fiscal, você já pagou todos os impostos que estavam na empresa. Eles estão dizendo que na hora de transferir, eles falam que no Brasil o empresário não paga imposto. Então eles separam completamente como se a empresa fosse uma entidade do além, controlada por pessoas do além, e que na hora que ela vai transferir, ela precisa pagar um tributo, porque o empresário está colocando dinheiro na conta dele, ele vai comprar carro, vai comprar as coisas que ele quer lá. No mundo inteiro, esse imposto, por exemplo, em cima da empresa, ele costuma ser menor, e aí eles criam um tributo quando o empresário vai transferir o dinheiro para a conta dele. Por que o mundo inteiro faz isso e o Brasil não faz? O mundo inteiro faz isso por uma questão muito inteligente, que deveria ser feita no Brasil também. Se você tributa o empresário na hora dele sacar o lucro, em vez de tributar ele na prestação de serviço ou na venda de produtos, o que ele faz? Primeiro, ele é mais competitivo na prestação de serviço e na venda de produto, então o pão dele vai ficar mais barato porque ele não está pagando nota fiscal por vender pão, né? No Brasil você paga nota fiscal por faturar, você não paga nota fiscal por lucro, você paga nota fiscal na hora que você fatura e paga também em cima do lucro. Então quando você cria uma legislação que ele paga na hora de transferir para a conta dele, o empresário ele pensa duas vezes, ele fala, será que eu transfiro esse dinheiro para minha conta? Não era melhor eu expandir minha loja em vez de ficar gastando esse dinheiro comigo, né? Em vez de transferir para mim? E aí você cria um bloqueio para ele transferir esse dinheiro para a conta da pessoa física dele. Isso é ótimo, estimula a geração de emprego, estimula a expansão da empresa e tal. Nesse sentido, Raul, você mesmo como liberal está defendendo o imposto sobre dividendos? O imposto sobre dividendos, se você observar no mundo inteiro, ele tem um efeito educativo para o empresário. Não quando ele se soma a um imposto sobre o lucro ali, porque aí você tem uma dupla tributação. É isso que os empresários, né, que compreendem a medida, porque a maioria dos empresários brasileiros nem entenderam que eles vão pagar essa conta, é isso que a gente compreende aqui. Esse imposto pode até ser educativo do ponto de vista. Deixa mais dinheiro na conta da empresa e paga menos para si mesmo, porque aí você vai ter mais como crescer e etc. Então, nesse ponto de vista, é isso que é o dividendo, é isso que pode ser o imposto sobre dividendos. Então, vamos lá. O que é o contexto da taxação de dividendos no Brasil, que é uma discussão recorrente? Os dividendos no Brasil, eles não foram sempre isentos, né? A lei de número 9.249, lá de 1995, implementada em 1996 pelo FHC, ela definiu uma forma de atrair investimentos após o Plano Real. Então o Brasil já tinha uma alíquota muito alta, tem toda a discussão da época, você pode pegar. Todo mundo fala, cara, o Brasil tem uma alíquota extremamente alta, sabe uma coisa que beneficiaria o mercado brasileiro, o mercado de capitais brasileiro? Lembra? Tem gente misturando isso aqui com rentismo, falando, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, etc. Os investidores vêm pra cá por causa de taxa de juros do título do Tesouro, que é gente que vive nas tetas do governo, etc. Essa legislação não muda isso. Tesouro não paga dividendos. O Tesouro já tem tributo, tá? Então não paga dividendos nem vai pagar. Então não tem nada a ver com isso. Não aceita, porque eu vi um monte de vídeo de desinformação, gente falando isso. Quando a pessoa comentar, você fala, mas essa lei envolve o Tesouro direto? Não, então o que você tá falando de rentismo? Por que você tá falando de taxa real de juros? Do Brasil isso não tem nada a ver com isso. Então comenta lá. Eu vou pedir o favor de vocês se saírem comentando isso tudo quanto é lugar. A pessoa comentou esse negócio, não, o Brasil, ele é o paraíso dos rentistas. Fala, e essa lei muda o fato do Brasil ser o paraíso do rentismo? Porque o que ela tá tirando dinheiro é da cadeia produtiva. Quando você investe dinheiro em empresas da bolsa, no IPO, etc., são empresas para fazer expansão, são empresas para fazer projeto de crescimento, são empresas que querem comprar outras empresas, é parte da cadeia
produtiva, não é parte do crédito, não é parte dos juros, tá? Então lá naquela época foi discutido isso e falou, cara, se a gente tirasse esses dividendos, pode ser que mais pessoas queiram investir no Brasil. E pasmem, funcionou. Muita gente descobriu o Brasil exatamente por conta desses investimentos isentos. A gente é um paraíso das commodities, a gente tem muita coisa, muitos recursos naturais, investidores internacionais começaram a alocar dinheiro aqui, empresas internacionais abriram aqui por causa dessa característica do Brasil, né? Apesar de todos os outros problemas. Essa isenção, então, ela é uma exceção global, lógico, é o nosso diferencial competitivo. O Brasil tem um mercado super desenvolvido? O Brasil tem empresas sólidas? Tem algum outro país do mundo que teve 10 moedas, que fracassou 10 tentativas de moeda? Você conhece algum? Eu não conheço. Então o Brasil, que era um país exótico, um negócio estranho, ele inventou um atrativo. Então ele falou assim, pô, como é que eu posso atrair? Do mesmo jeito que você, pô, você tem ali uma padaria pequenininha de bairro, né? Aí tem um cara que ele vende pão de queijo. Você vai lá e põe goiabada no seu pão de queijo e vende pelo mesmo valor que ele. Você, óbvio, tem um lucro menor no pão de queijo com goiabada, mas mais pessoas vão conhecer a sua padaria ou menos pessoas? É a mesma coisa que o Brasil fez. Falou, olha, a gente tem um monte de problema mesmo, a gente é menor, a gente tem menos estrutura, igual da padaria. Tem menos estrutura, tem menos lugar pra sentar, mas nosso pão de queijo tem goiabada. Sei lá, alguém vai gostar. E é exatamente isso. Então o Brasil tem todos os tributos, tem sei lá o quê. Para alguns tipos de empresa pode fazer sentido você vir pra cá por conta dessa característica. E aí, a média da OCDE taxa em 24% os dividendos, né, no relatório de 2020, enquanto o Brasil optou por estimular esse mercado de capitais. E aí, tentativas anteriores, né, de tributação disso aqui ocorreram. O PL 2337 de 1999, durante o próprio período do governo FHC, o PL 2649 de 2003, durante o governo Lula, né? O PL 2337 do governo Bolsonaro e Guedes, com a alíquota de 20%. Então você observa que todos os políticos, não só de direita, de esquerda, de bandinha, não sei o que era FHC, né? Acho que o FHC hoje em dia dizem que ele era de direita, né? Mas o FHC sempre se declarou de esquerda, era até amigo do Lula. O Alckmin, né, que, não, a vida inteira rivalizou com o Lula, você viu que depois ele virou vice do Lula. Então, acho que eles eram todos meio que de esquerda, centro-esquerda, vamos dizer assim, né? O Lula também não é de esquerda. As pessoas acham que o Lula é de esquerda, mas também não é. É uma centro-esquerda e o Lula tá quase centro-centro, tá tendendo ao centrão, tá? E aí, todas essas medidas foram arquivadas, né, por pressão empresarial e falta de apoio no Congresso em todas as vezes que foram tentadas essas medidas. Então não é nada de novo, né? Dentro de um contexto, é mais uma coisa que o Guedes tentou fazer, mais uma coisa que o Bolsonaro... E eu critiquei o Guedes na época, tem até vídeo aqui, né? Se vocês querem saber. Eu só critico o Lula, tem também. Eu xingando o Guedes tudo, porque na época o canal era menor, eu não tinha toda a responsabilidade que eu tenho aqui agora. Então lá na época até usei palavras muito mais pesadas do que eu tô usando aqui com o Paulo Guedes na época, né? Em março de 2025, o governo Lula enviou uma nova proposta vinculada agora à isenção de IR para quem ganha R$ 5.000 mensais. Por quê? Tentar deixar a medida mais palatável. Vamos fazer o seguinte, vamos criar esse tributo em cima dos empresários e vamos agora criar essa nova legislação para quem ganha até R$ 5.000 por mês, para não precisar pagar imposto. E eu, como liberal, sempre disse para vocês aqui, cara, tudo que é para diminuir imposto eu sou a favor. Eu nunca mudei, tá? Você tem gente que cada vez que alguém defende uma medida, ele muda. Eu nunca mudei. Eu continuo falando a mesma coisa. Sou a favor da isenção. Por mim, podia estender essa faixa até 50 mil. Inclusive, o próprio governo mostrou, né, que esse impacto fiscal de 27 bilhões anuais, ele falou que vai ser compensado pela taxação de dividendos. Mas o próprio governo tuitou que somente o fato de isentar vai aumentar a arrecadação, tá? A isenção dos 5 mil vai deixar de dinheiro pro governo, as pessoas vão gastar mais e vai aumentar a arrecadação do próprio governo. Então, o governo disse que não precisa taxar dividendos. O governo disse, na leitura do próprio governo. Ele falou que já tem uma economia aí, né? Que essa reforma aqui já beneficia. Raul, então isentar pessoas de pagar IR pode aumentar a arrecadação, segundo as contas do governo. E eu concordo sim, porque você tem, aquele estudo de curva de Laffer, mas não vou falar disso, porque a esquerda não concorda. Então vamos ser mais sinceros. Sim, se você estimula o consumo, mais dinheiro na mão das pessoas, mais pessoas gastando. O dinheiro vai pra mão do governo e fica lá na mão do governo, né? Agora, o dinheiro que circula entre nós, ele circula entre nós. Então, R$ 100, ele não é só R$ 100. Ele é R$ 100 que se você paga a tiazinha do lanche aqui, durante a semana você lancha, paga a tia do lanche, ela vai lá e compra a camiseta na Riachuelo, o cara, o salário da mulher do Riachuelo, entendeu? Vai circulando, o dinheiro não some da economia. Então, pode virar até mais arrecadação. O que eu vou te dizer aqui agora sobre isso aqui e por que eu estou contra essa medida que eu acho que a tributação de dividendos vai ser pouco eficaz? A questão é a seguinte, as grandes empresas, elas têm alguns mecanismos muito inteligentes para não pagar esse tributo. Que mecanismos? Por exemplo, eu sou proprietário de uma holding, né? Eu tenho uma holding, se pesquisar meu nome, vocês vão conseguir encontrar a holding. Eu tenho uma empresa que é a DNS. A DNS tem uma empresa que é dona dela. Então eu não sou dono da DNS. Quando a DNS paga dividendos, ela paga dividendos para essa outra empresa. Aí quando ela paga dividendos para essa empresa, aí sim ela paga dividendos para mim. O que eu posso fazer aqui agora, como empresário, eu estou explicando. E o governo sabe disso, porque os políticos todos utilizam a mesma coisa. Se precisar o nome deles, você vai ver que vários deles também são donos de holding. Então eu não consigo nem entender para que se dá o esforço de fazer uma medida dessa. Eu sei, na verdade. Eu não quero responder. Para pegar a classe média do empresariado
que não tem noção, que não tem auxílio jurídico, etc. É para colocar mais imposto na mão dos pequenos e não na mão dos grandes, né? Se eu pegar e criar uma nova empresa aqui, eu posso distribuir de uma holding para uma holding para uma holding. E eu posso utilizar essa holding para ser dona do meu apartamento. Eu posso utilizar essa holding para ser dona do meu carro. Era isso que fazia lá atrás, tá? Na época do período onde cobrava-se esse imposto. E aí eu fico vivendo, ou uma unipessoal, ou uma holding aqui, eu fico vivendo com o dinheiro aqui. E aí eu não paguei esse tributo. Então, nessa distribuição de dividendos. Outro mecanismo, né, que pode acontecer também. Eles vão mexer na lei e aí um monte de cara, aqui dentro tem um departamento jurídico, a gente tem uma consultoria de gestão de grandes fortunas, a gente vai ficar tentando encontrar escapatória. E não só eu, né? Todas as empresas de consultoria financeira e assessoria financeira do Brasil inteiro que gere patrimônio de ricos. Vai ter fundo, sei lá o que, aí a gente vai achar um jeito. E aí o que vai ter? Você tem outras empresas, né, que vão criar um mecanismo diferente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um imposto alto sobre dividendos. Aí o que elas fazem? Elas têm ali as ações. Os grandes empresários, eles não vivem do dinheiro que ele distribui como dividendos. Eles têm bilhões. Esse dinheiro que ele distribui como dividendos muitas vezes é para fazer outros investimentos. Ele pode criar uma empresa para distribuir o dividendo, né? Ele já investe via empresa, na verdade. O dinheiro já fica ali alocado, que é simplesmente acumulação de capital, ele não necessita desse dinheiro. O que ele pode fazer? Além disso, ele pode simplesmente cancelar as ações, pega ação com o dinheiro que está na empresa, você compra ações e cancela essas ações, aí você tem um benefício de aumentar o preço das suas ações. Que é outra. Existe no Brasil uma coisa chamada juros sobre capital próprio. Quando você tem que pagar um tributo de 15% em cima do juros sobre capital próprio. Mas você vai perceber, quem é investidor, que várias empresas na Bolsa de Valores distribuem juros sobre capital próprio. Por quê? Porque ela baixa a base tributável do lucro. Então você vai lá e distribui, o juros sobre capital próprio ele sai como um custo, que na verdade foi só distribuição para os empresários. Você sai como um custo, você vai lá, faz a distribuição de juros sobre capital próprio, lança como um fator de custo, diminui a base tributável, abaixando o imposto, o IRPJ, né, que vai ser de 34%, você abaixa essa alíquota porque tem menos lucro. Ou você faz outras compras de empresa, etc., diminui o lucro. E pronto, né? Então, isso aqui é a coisa mais simples do mundo para as empresas fazerem, e eu dei aqui algumas técnicas, eu poderia dar infinitas. Aí, o que pode acontecer, fora isso? Além de tudo, quando você cria esse tipo de tributo, existe um dinheiro que ele está no Brasil, que aí a gente fala em fuga de capital e tem gente que não consegue compreender, existe um dinheiro que ele está no Brasil como capital ocioso. Né? Tem pessoas que simplesmente têm esse dinheiro investido aqui por causa desses benefícios fiscais, etc. Essa pessoa pode pegar esse dinheiro que está investido e pode mandar para outro país. Aí você fala, Raul, mas se a França cobra, se a Alemanha cobra, se a Inglaterra cobra, para onde que essas pessoas vão? BVI, British Virgin Islands, né? Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, Panamá. Quer mais? Eu posso passar a tarde inteira. Você pega esse dinheiro, manda para um paraíso fiscal e pode inclusive alocar onde? No Brasil. Pode alocar via ETFs, pode alocar via várias coisas. Pode investir no mercado americano, pode investir em ETFs irlandeses. Você pode pegar esse capital e dar saída. Hoje em dia tem vários brasileiros já com conta de investimento internacional. Então se você pega e começa a colocar esse tipo de coisa, a gente pode acabar tendo uma saída fiscal do Brasil do dinheiro que está ocioso. Não estou falando de quem está operando no Brasil, porque quem está operando no Brasil tem que faturar aqui. Então essa pessoa não tem como dar saída de fato, né? Que algumas pessoas falam. Mas no Brasil tem muito dinheiro, porque ele é um dos destinos favoritos no mundo, como país em desenvolvimento, né? Não como país desenvolvido. Por quê? Porque o Brasil é um país comoditizado, vende carne, etc. É um país meio que imune aos riscos sistêmicos, né? Então o Brasil, o México são países que as pessoas alocam dinheiro. Esse dinheiro pode acabar escapando do Brasil também. Então ele pode sair e isso prejudica a geração de emprego, prejudica um monte de coisa. Você pode ter empresas menos dispostas a investir no Brasil também. Ou você acha que isso é um benefício, né? Raul, isso aqui foi benéfico? Não. Ah, mas não tem países com características similares? Claro que tem, né? A Argentina é um país com características similares, o Uruguai é um país com características similares, até mais seguro em dados níveis, né? Então são países aqui que você consegue pôr na América do Sul características similares, produção de carne, etc. E você tem outros países no mundo também, África do Sul, você tem outros países que têm características similares até mais seguros. Outra coisa, né, que é muito interessante, os países que aprovaram esse tipo de medida, a Argentina aprovou recentemente, eles são suplantados por países que criam benefícios para pessoas irem para lá. O Paraguai aqui do lado tá cheio de brasileiro com domicílio fiscal lá. O Uruguai aqui do lado tá cheio de brasileiro com domicílio fiscal lá e tá cheio de argentino também. Por quê? A Argentina, pasmem, tentou aplicar a mesma medida pouco tempo atrás. Verifica os números da Argentina. Ela aplicou a medida, imediatamente após ela aplicar a medida, começou a ter fuga de capitais para o Uruguai, que modificou a legislação para receber os milionários argentinos. E aí a Argentina tinha uma expectativa de arrecadação e não arrecadou nada próximo daquela expectativa de arrecadação. Ou seja, só se prejudicou. E aí, por que eu acho, agora, né, falei todos os pontos negativos, por que eu acho que essa proposta, no detalhe, ela é menos pior até que as propostas anteriores, vamos conversar um pouco sobre ela. Então, quais são os detalhes dessa proposta de 2025? A alíquota será de 10% retida na fonte para dividendos pagos a pessoas físicas que excedam 50 mil por empresa.
né, com tributação na fonte para qualquer valor remetido ao exterior, mirando o lucro de multinacionais. Então, se você enviar para fora também, esse valor vai ser retido, até 10%. Existe o imposto mínimo progressivo de até 10% que vai incidir sobre rendas anuais de 600 mil, né, ou 50 mil mensais. Então, quem tem aluguel, remessas internacionais, quem recebe de fora também vai. Não se preocupa, você que é desenvolvedor e ganha mais que isso, eu vou te ajudar a tentar, talvez, dar saída do Brasil. E pode ser também que seja uma boa para você se mudar do Brasil, passar 6 meses no Brasil e 6 meses fora também, porque aí tem uma legislação que vai te abarcar, que você consegue ficar aqui no Paraguai, do ladinho, virar uma espécie de nomadismo aqui, para você sair dessa legislação, o dinheiro que você dá pro governo você gasta viajando, né? Então, dá para fazer, eu vou fazer uma aula depois para vocês gratuitamente aí, para desenvolvedores, profissionais que trabalham pro exterior para fugir disso aqui. A soma da tributação de dividendos com impostos corporativos, IRPJ, CSLL, atualmente em 34%, não vai ultrapassar 34% com a restituição pela Receita Federal se exceder esse limite. Então aqui, esse ponto foi positivo. Por quê? Se na empresa já incidiu 34%, na hora da distribuição de dividendos fica ruim. É bom, mas é ruim também porque o Brasil tem 430 mil normas tributárias e a gente acabou criando mais uma, né? E os juros sobre capital próprio permanecem inalterados. Então, isso aqui é feito para pegar rico? É triste, né, que seja assim. É triste que seja eu o portador de notícias. Eu sei que você, petista roxo, que ele tá falando, pô, os ricos vão pagar e tal. Tirou, acabou de tirar, tá? Essa linha aqui, ó, você que é investidor de bolsa, etc., né, que tem muito dinheiro, você pode ficar tranquilo. Você acabou de perceber que essa linha te arrancou do problema. E a proposta, se for aprovada em 2025, entra em vigor em 2026, né? Então tá aí. É uma tentativa muito específica. E aí, né, quais são os impactos? Eu já falei sobre alguns desses impactos aqui. Então essa taxação pode levar a fuga de capitais para o Paraguai, Uruguai e Emirados Árabes. Por quê? Porque o rico não tem motivo para ficar aqui, o Paraguai não tributa, então você pode simplesmente fazer essa saída fiscal do Brasil, né? Na Argentina, a taxação aí é de 35% em 2019, né? Ela impulsionou a migração para o Uruguai. Aí você pode ver, né? Eu coloquei para vocês, falei lá na frente. Na França, o imposto de 75% em 2012 fez 42 mil milionários deixarem o país em 2 anos. Então, 42 mil milionários. Portugal tá com alguns incentivos, os Emirados Árabes também, né? Para brasileiros. Já esperando a merda, tá? Portugal já tá adaptando a legislação para esperar a gente lá. Já no colo. Já fala assim, opa, eles não te querem, não, eu quero, né? E grandes investidores vão utilizar holdings e JCP para evitar o tributo, enquanto a classe média e as pequenas empresas arcarão com o custo aí. Repetindo a evasão de 104 bilhões de dólares que aconteceu lá em 2015. Então, não tem muito o que fazer. Quem vai ser afetado? Grandes investidores vão escapar via holding, né? Então, 1,2 milhão de empresas unipessoais foram criadas entre 2015 e 2020 pela Receita Federal e você tem várias empresas distribuindo aí JCP pra caralho. Pequenos empresários e a classe média com menos acesso a essas estratégias vão pagar o tributo. Essas pequenas empresas geram 54% dos empregos no Brasil, então vão gerar menos empregos. Investidores pequenos, 80 milhões dos 4 milhões da B3 recebem menos de 50 mil, então eles não vão mudar nada. Pra você que é investidor, ficou, meu Deus, pra você não vai mudar basicamente nada. Pra maioria do canal aqui, acho que não muda nada. Quem recebe acima de 50 mil dividendos aí é a exceção. As startups captaram aí no Brasil bastante dinheiro nos últimos anos, agora elas vão enfrentar dificuldade, porque muita gente estava investindo aqui por conta dessa legislação. A evasão já está em 3% do FIS, pode ficar pior. O custo administrativo das empresas e dos contribuintes vão aumentar, né? E dando mais dinheiro aí para pessoas como eu, que resolvem isso, criação de holding, que fazem estudo tributário e tal. Você vai precisar pagar mais dinheiro para mim, né? Quem é meus clientes aí vão me pagar mais dinheiro e eu vou ter mais clientes. Pra você noção, só a menção, já no dia, a gente já teve 100 pedidos novos de entrada na consultoria e cada vez vai aumentar. Então, isso aí, cara, acaba não sendo a medida mais interessante do mundo. Dessa vez deixei o vídeo um pouco mais completo pra vocês, aproveitando que eu tô fazendo pela segunda vez, né? O preguiçoso trabalha dobrado. Se eu tivesse estudado como é que pôr o microfone, não tinha tido esse tipo de problema. E se você quiser ajuda, né? Pra investir e pra se livrar desse tipo de problema e pra sempre ficar do lado inteligente da mesa, do lado que não vai ser quem vai pagar, o que eu vou te recomendar? Abre aí alvp.com.br, né? Se você for rico, consultoria especializada. Se você não for, faça a sua análise de perfil, preencha o questionário aqui. Lembrando, tem que ganhar mais de R$4.500 por mês para preencher esse questionário aqui. Preencher o questionário, um especialista vai te chamar, um ser humano, vai te entrevistar, vai te contar um pouco mais sobre o treinamento, o que você vai aprender e vai te dar o compromisso. Lembrando, entrou na UVP, fez todas as aulas, não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Não tem conversa. 100% do seu dinheiro, sem nem questionar nem nada. Você vai ali, pede o dinheiro de volta, a gente devolve. Concluiu o curso, emitiu o certificado. Tô dando o primeiro gesto de confiança em relação a você e é isso, tá? Pode pesquisar o nosso CNPJ, pode pesquisar no Reclame Aqui, pode pesquisar em qualquer lugar. Você nunca vai ver ninguém falar assim, não, é mentira. O Raul não devolve o dinheiro se pedir, etc. É sempre o nosso compromisso que a gente tem aqui há mais de 5 anos, né? A gente já teve processo? Já, mas nunca de aluno, né? Teve processo de instituição financeira que não gosta do que a gente fala. Então você pode pesquisar aí. Vai ser um prazer te receber aqui e te ensinar a investir para te ajudar a sair desse tipo de problema para não te ferrarem. O Coça de Respeito. Raul, fui aluno da UVP. Quanto mais rico, melhor?
ou já não faz diferença? Qual a sua motivação para ganhar mais? Eu acho que hoje em dia não é muito sobre o ganhar mais, né? Mas sobre os objetivos que a gente tem para a empresa, de modo geral. A gente tem outros objetivos, né? A tentativa de realmente fazer alguma diferença na vida das pessoas. Eu acho que existem diferentes iniciativas. Por dinheiro mesmo, para mim não compensaria mais, talvez, estar trabalhando aqui. Mas o ponto é que a vida não é movida por isso, né? Nem tudo que você faz é por dinheiro. Você não entra no namoro, você não se casa por dinheiro, você não faz quase nada por dinheiro. O que você faz por dinheiro é trabalhar. Fora isso, a gente tem muitas outras motivações. E depois que você ganha dinheiro, você acaba tendo motivações diferentes. Agora, o dinheiro, quanto mais melhor, né? Dinheiro e canja de galinha não faz mal pra ninguém. Então, pode tomar. O Daniel Zanetti. Agora, parece um hater aqui, mas não é não. Ó. Escrito publicamente há 4 anos. Ele falou, onde o governo tem que cortar? Diz aí, Raul Bonzão. Cara, eu acho que seria super inteligente cortar os super salários, né? É uma proposta até do Haddad também, falei. Seria muito inteligente, mas se a gente trabalhar para diminuir a taxa de juros, mais 50% do orçamento brasileiro é utilizado para pagar dívida. Então tem várias coisas que o governo pode cortar. Você acha que o governo está gastando bem? É isso? Você me dá essa aspa? Que o governo gasta muito bem e que não tem onde cortar. Então, você é a favor do auxílio paletó dos deputados, você é a favor do auxílio gasolina, você é a favor de todos os gastos públicos. É isso. Você é a favor da aposentadoria para qualquer pessoa que foi político no Brasil? Qualquer pessoa que foi senador, deputado, etc., tem que ter aposentadoria pro resto da vida? Você é a favor da aposentadoria das filhas dos militares ali? Você é a favor? Bom, entendi. Acho que às vezes, cara, a gente tem Daniel, às vezes a gente fica com uma necessidade muito grande de defender uma coisa, né, porque vai de encontro ao nosso viés ideológico. E aí acaba que a gente faz uns comentários, às vezes, tão insensatos que se você mesmo ler, eu tenho certeza que você não concorda com o seu próprio comentário. Vai falar assim, caramba, então eu estou dizendo, né, que o governo não tem nada que ele possa fazer para abaixar custos. O governo está gastando 100% do dinheiro de forma correta. É uma medida, eu duvido que você diria isso. Eu duvido que você vai chegar a isso aí. Chega numa sala de aula dos seus filhos da 5ª série, se você tiver filhos, vai lá, dá uma sala de aula e fala, cara, eu acho que o governo gasta dinheiro bem pra caralho. Aí eles vão todos olhar pra você, as crianças, e vão começar a rir. Falar, caralho, será que ele acredita em duende também, né? Em Papai Noel? Pô, meu lindo, que isso, cara. Beijo pra você.